Quando eu falo em visão elaborada, eu estou falando de visão pensada, um projeto definido, um projeto que você desenhou e, se possível, que não desenhou sozinho, que alguém te ajudou, mais pessoas, uma equipe tenha participado, porque isso traz para o projeto consistência, isso traz para o projeto participação. E olha, quanto mais pessoas puderem participar, elas se sentirão ativas e se sentirão também parte daquele projeto. E você vai precisar caminhar com pessoas que entendam a visão, que andem contigo na visão, que abracem a visão. Mas isso só pode nascer de uma visão elaborada. Se você não elaborar uma visão, não traçar uma visão, gente, olha só, as pessoas seguem o líder, se o líder segue uma visão. Isso é matemático. As pessoas não seguirão nada. Se as pessoas percebem que elas estão seguindo nada, se elas perceberam que elas estão indo em direção ao acaso, elas param. Porque o desconhecido me assusta, diz a frase. Então, quando o povo vê no líder, o que ele fala com raça, ele fala com coragem. Olha, é difícil aquelas pessoas que você cumprimenta e dá a mão assim, caindo, pendente. Não, firme, segura firme. O pessoal quer sentir firmeza. A palavra é firmeza. Firmeza no falar, firmeza no tratar, firmeza no agir, firmeza no elaborar, em trazer o time, envolver o time, estabelecer as metas e tal. Tudo isso conta no peso da visão elaborada. Você não deve desanimar. Se tem algum ponto que você tem dificuldade, encontre alguém que possa desenvolver para você, alguém que desenvolva, que possa fazer o trajeto e você possa caminhar nessa visão. A segunda coisa, na missão estabelecida, o texto fala, por que muitos projetos não deram certo? Porque a missão foi estabelecida e o que aconteceu? Depois não houve continuação. Se não há continuação, não se chega a lugar nenhum. Olha, eu sempre falo de dois tipos de impérios que existiam no mundo. Vários existiram, mas eu queria destacar o assírio e o babilônico. O assírio chegava na conquista de um país, ele detonava, matava todo mundo e tirava a bandeira, se tivesse bandeira, né? Estou só colocando. Mas acabava com a língua do povo, destruía os templos, a religião, o sentimento, eles pisavam, eles dizimavam o povo. Foi o que eles fizeram com o povo de Israel. As 10 tribos de Israel, 10, 11 tribos lá, eles acabaram com elas. Onde a Síria passava, parecia uma nuvem de gafanhoto, arrastava tudo, rebentava tudo. Já Babilônia não. Babilônia chegou depois dos assírios, vieram os medo-persas, aí veio os babilônios, desculpa, depois dos assírios, vieram os babilônios, depois os medo-persas e Alexandre o Grande, aí tudo bem. Mas na vinda dos babilônicos, eles vinham de forma diferente. Sabe o que Babilônia fazia? Babilônia deixava o povo, suas crenças, sua língua, sua gente, e trazia as mentes pensantes. Quem poderia elaborar uma suspeita contra eles, fazer uma insurreição, ele trazia. O que aconteceu com o Império Assírio? O Império Assírio, ele revoltava as pessoas. Ele revoltava as nações e acabava... O que aconteceu com ele, né? Ele acabou perdendo tudo. Os babilônios ficaram um bom tempo, tiveram um reino muito mais solidificado. Por quê? Porque os babilônicos não tiravam o sentimento do povo, não pisavam na religião, na língua, no idioma. Eles deixavam lá tudo certinho, só dominavam. Pegavam impostos e traziam aqueles que podiam elaborar algum tipo de motim. Muito bem. Quando eu falo em missão estabelecida, estou falando no tópico assírio e no tópico babilônico. É difícil você trabalhar numa igreja, dar o seu sangue, acordar cedo, muitas vezes passar por dificuldades financeiras, de tempo, de saúde, para plantar ali alguma coisa. Aí você é removido, no caso do nosso sistema que é itinerante, você é removido, chega um outro que não estava no começo, que não viu as primeiras lágrimas, que não viu o primeiro batismo, que não estava lá no começo, e arranca tudo que você fez, destrói tudo que você fez, apaga, tem prazer de colocar o nome dele. E aquela maldita frase, quando eu cheguei aqui, aí fala, a pessoa fez isso, eu fiz isso. Essa frase é difícil, né? Podia ser uma coisa mais educada. Olha, quando eu cheguei aqui, eu dei continuação ao meu colega.
Eu melhorei o teto, ele deixou o teto nesse ponto e dali nós prosseguimos. Mas não, tem que ser eu que fiz, eu que realizei. Esse é o pastor assírio. Na missão estabelecida, ele não consegue. Aquela igreja vai ter 20, 30, 40 anos e não sai daquele patamar, porque todo mundo que chega tira do que o outro fez para escrever o nome dele em cima. Agora, o pastor babilônico, nesse caso Babilônia, né? Não vai confundir com a Babilônia, né? Mas a intenção babilônica, a pessoa chega, permanece o que está acontecendo, vê onde o pastor fez sucesso, o outro, vamos continuar por aqui, vamos fazer por aqui, vamos começar os pequenos grupos, usando o que nós já temos e tal. Você tem pessoas no rebanho que são afetivas, que o outro pastor trabalhou, ajudou, visitou, casou, apresentou filho, e nós não podemos jogar isso fora. Então, é manter o que foi feito, melhorar o que está lá e continuar para se ser bem estabelecido. Essa é a fase elaborando, então, a primeira fase. Vamos para o terceiro quadro, que elaborando a segunda fase. Na segunda fase, nós vamos elaborar da seguinte forma, no mesmo sistema, insistência, persistência, visão elaborada, missão estabelecida, a insistência, a persistência, a mesma coisa, mas só que vai mudar agora a forma de fazer. Vamos lá. Na visão elaborada, depois dos próximos 4 meses, inicie sua caça às iniciativas. Faça dinâmicas de grupos na igreja, nos estudos, divida em grupos as classes para discussão. Você está vendo aí que eu coloquei 4 meses? Isso depende, pode ser menos ou pode ser mais. O que eu sei é que não pode ser imediato. Imediato você vai trazer uma situação difícil para o rebanho. Você poderá frustrar o projeto e matar ele no lançamento. A pior coisa é lançar um foguete e matar ele no lançamento. É o que pode ser feito. Então, depois dos 4 meses, por que eu falo 4 meses? Um tempo necessário para você dividir as mensagens do púlpito em 3 fases, porque cada mês tem 4 semanas, né? Claro, tem 5, outro tem 5, mas tirando por 4 semanas, você pode ter aí fases de mensagem, séries de mensagem, tempo para trabalhar, mandando vídeos no WhatsApp e tal. Não fale em plantar nada. Olha, eu estou te passando o ouro, o caminho do ouro, gente. Estou te passando o caminho do ouro. O que aconteceu? Muita gente foi com sede ao pote e se deu mal. Estou te passando o caminho do ouro. Calma. Tem um filme chamado Abaixo de Zero, eu indico para você assistir, sobre liderança, onde tem uma matilha de lobos. É a alcateia, né? E aquele grupo de animais tem uma líder ali, que é a Maia, que é até uma loba, né? Mas tem um afoito lá chamado Max. Eles estão com fome porque ficaram abandonados lá no gelo. E quando vê assim um grupo de codornas, de gaivotas, o Max sai correndo que nem um louco e espanta a caça e ninguém come. A Maia chama ele e dá uma punição para ele, ele fica sem caçar e os outros que caçam trazem comida para ele. Mas aí vem a cena que ela ensina eles a caçarem. De novo um grupo de gaivotas. O que a Maia faz? Ela manda os lobos para trás de uma ribanceira, ela fica na frente, e quando ela dá o bote correndo, que os pássaros voam, no momento que eles voam, os lobos pulam no ar e pegam cada um o seu. O que é isso? Estratégia. Forma de fazer. O afoito não se dá bem. O apressado come cru. Está escrito lá no versículo popular. Quem vai com muita sede ao pote, o que acontece? Então, é necessário que você trabalhe esses 4 meses. Quer dizer, eu estou colocando aqui uma meta, mas depende da sua situação aí, ok? As dinâmicas de grupo eu já falei um pouquinho atrás. Os estudos. Você não fala em nome de pequenos grupos. Você não fala em plantar. Vamos plantar e tal. Não. Vai tocando no assunto, vai preparando o pessoal. Deixa o pessoal desconfiar que você está falando muito nisso, entendeu? E agora a missão estabelecida na segunda fase, que é crie uma atmosfera em que destaque-se grupos diversos da igreja. Faça sua primeira reunião com as pessoas que Deus colocou no seu coração para realizarem o pequeno grupo piloto. Por favor, não tenha pressa. Essa frase você vai ouvir sempre.
Nesse tópico tem um ponto muito importante, que eu primeiro já falei. O segundo é o seguinte, olha, faça sua primeira reunião com as pessoas que Deus colocou no seu coração. Quem Deus colocou no seu coração para você realizar os pequenos grupos? Você pode ter ideia? Você pode listar esse pessoal aí? Então esse pessoal vai ser o seu PG piloto. Vai ser o pessoal que vai trabalhar para que o piloto aconteça. E quando o piloto acontecer, vai servir de base para outros grupos. Mas a ideia aqui é a mesma, ó, sem pressa. É que nós vivemos numa sociedade em que tem que ter resultado. No nosso caso, então, da nossa denominação, chegando no concílio, tem que correr mais ainda. Nada contra a pessoa ser dinâmica, crescer, correr, mas há coisas que só são implantadas com calma, com diligência, com perspicácia, com intenção. Essa é uma delas. Eu não estou aqui prometendo para você milagres, não. Eu não estou aqui prometendo para você horrores, vai acontecer, você se dá bem, vai ser bom, é tremendo. Não, eu não estou falando disso aqui. Pelo contrário, eu estou tentando te desanimar. Estou dizendo que não é fácil, que é necessário empenhar muita força própria, você precisa sonhar com isso. Aí você entende por que o pastor tem que abraçar, por que a líder local, a missionária, por que está liderando esse grupo ou essa iniciativa, tem que abraçar mesmo. Isso tem que transpirar seus poros. Eu costumo brincar que se eu sair correndo e cair no chão e cortar o braço, não vai sair sangue, vai sair pequenos grupos. Isso tem que estar no seu DNA, tem que estar arraizado, você tem que cheirar, você tem que comer, você tem que beber, você tem que viver, você tem que sonhar com isso. Tem que ser o seu dia a dia, tem que ser o seu norte. E quando isso acontece, você sente o poder da realização. E aí você vai ter como realizar de forma abençoada. Então vamos lá, elaborando a segunda fase, insistência e persistência. Visão elaborada, insistência. Nos últimos 4 meses, inicie a sua caça às iniciativas. Faça dinâmicas de grupo na igreja, nos estudos de vida em grupo e as classes para discussão. Na missão estabelecida, tenha persistência. Crie uma atmosfera em que se destaque-se grupos diversos na igreja. Faça a sua primeira reunião com as pessoas que Deus colocou em seu coração para realizarem o PG Piloto. Por favor, não tenha pressa.